O Espiritismo nos ensina que ninguém sofre um segundo a mais além da necessidade de aprender algo. E eu precisava de aproveitar aquela dor toda para eu sair dali maior. Ninguém sai do mesmo tamanho na perda de um filho. Ninguém fica do mesmo tamanho. E eu não queria sair menor. Eu queria que aquela dor me ensinasse algo. O Espiritismo e as duas perdas me ensinaram que o verdadeiro amor a gente sente quando a gente entrega ele para Deus de novo. Esse é o amor que você entrega. O amor que você entrega não é mais um amor egoístico. Esse é o meu filho, está comigo, é meu. E quando você entrega ele para Deus, é que você está tentando aprender ali a exercitar o verdadeiro amor. Que é acreditar que Deus vai ficar melhor lá do que com você. Quando o Rangel se foi, eu estava com 33 anos, eu nasci em família espírita, eu já tinha o conhecimento do plano espiritual, eu já sabia que a vida continuava, eu já havia estudado muito como era a vida nas colônias espirituais. E eu achava que se eu, que tinha convivido tanto com Chico, se eu que tinha a bênção de conhecer o Espiritismo, se eu fosse lá ocupar um lugar de outras mães que estavam descobrindo isso naquele momento, que eu seria uma pessoa muito egoísta. E eu relutando entre ir e não ir. Meu egoísmo venceu e eu fui ver Chico. Quando eu cheguei lá, em 4 meses após, ele me explicou por que o meu filhinho havia voltado para casa tão cedo. Me explicou todo o comprometimento da lei de causa e efeito que nós estávamos cumprindo e me disse uma frase que foi muito bom para mim ouvi-la nessa época. Ele disse assim: o seu filhinho hoje é um espírito que voltou para casa para rever os velhos novos amigos. Então isso me consolava de saber, de entender na vivência que o meu filho era um espírito universal. Que antes de ser meu filho, ele era filho de Deus, ele tinha uma outra vivência, ele tinha outros amigos e ele estava voltando para casa. Que morrer era voltar para casa. E me disse: o seu filhinho hoje é um espírito muito agradecido a você pelo corpo que você forneceu a ele para que ele vivenciasse essa experiência tão necessária para o crescimento dele. E eu percebi, gente, convivendo com o Chico ali, todas as vezes que eu estive com ele, que não se trata de buscar uma mensagem. O Chico nos dava muito mais do que isso. Não era só a notícia do filho. A empatia que ele era capaz de sentir com a nossa dor, quando ele nos abraçava, ele nos envolvia numa aura de tanto amor que nós saíamos de lá reconfortadas. Então o Chico era muito mais do que um correio, era muito mais do que a abençoada psicografia, era algo inexplicável. O amor com que ele nos recebia, a capacidade de amar, era impressionante. A gente voltava de lá com ou sem mensagem, a gente voltava muito melhor do que chegou. Aprendi muito com ele, ele literalmente nos colocava no colo. Estar perto dele era estar ali naquela aura maravilhosa, era como estar tomando um banho de amor e luz. E complementando tudo isso, a carta. O Espiritismo desvendando essas verdades nos consola muito. Nos consola que a gente realmente muda a ótica. Não é meu filho morreu, minha filha morreu, ela não está mais aqui. É minha filha vive lá, meu filho vive lá. Então é outra ótica. É alargar o limite da vida para além do túmulo. E isso nos consola muito. Nos consola de uma forma que eu chego a reverenciar as mães que se conformam sem ter esse conhecimento. As nossas lágrimas não atrapalham eles. Pelo contrário,
Já pensaram? Um filho parte e a mãe nem chora. Uai, poxa, isso não existe. Pedir uma mãe que não chore seu filho é pedir a água para não molhar, é contra a natureza. Então eu choro os meus filhos, sinto saudade deles até hoje. Mas não são lágrimas de desespero. São lágrimas de saudade só. Eu não agrego nenhuma dor a essa saudade. Eu não agrego nenhuma inconformação a essa saudade. E realmente, só mesmo estando na doutrina espírita, que eu consegui superar pela segunda vez. Sou feliz hoje, entendendo como felicidade essa paz que eu sinto do trabalho, a paz que eu sinto de saber que os meus filhos de lá, os 2 meus filhos do lado de lá estão mais felizes, mais tranquilos do que o meu filho daqui, com as lutas desse planeta de prova e expiação. O amor materno é o que mais se aproxima do amor de Deus na Terra. E realmente é esse amor que a gente sente naturalmente pelo filho que chega, e a gente ama esse filho, é o meu filho, a gente esquece que os nossos filhos são espíritos, né? E esse verdadeiro amor, que é o amor que você ama mesmo à distância, esse amor que você ama com desprendimento, não precisa de estar perto de você para você continuar amando e se sentindo amada, esse é o verdadeiro amor que a gente aprende a duras penas, com muita dor. O amor que entrega. O amor que entrega o filho para Deus de uma forma conformada. Ele está melhor com Deus que comigo. Eu acho que a gente aprende o verdadeiro amor quando os nossos filhos voltam para casa antes de nós. Então o amor, o meu amor pelos meus 3 filhos ainda não é o ideal, mas tenho aprendido que posso amá-los mesmo eles não estando do meu lado. As pessoas pensam que quando o nosso filho morre, quando o nosso filho volta para casa, que perder um filho é a pior dor do mundo, é a maior dor do mundo. Realmente é uma dor devastadora, mas não é a maior dor do mundo. A maior dor de uma mãe não é perder o filho para a morte, quando você entrega ele de volta para Deus. A maior dor de uma mãe é perder o filho para a vida, perder o filho para o desamor, perder o filho porque ele está entregue às drogas, à marginalidade, ao crime. Essa é a maior dor do mundo. Uma mãe que deita e o filho está desaparecido. Receber uma carta psicografada dos nossos filhos é uma das emoções mais incríveis que a gente tem a oportunidade de vivenciar. É como ter os nossos filhos de volta, aquela notícia viva, cada palavra vibrando a vida no mundo espiritual. A notícia deles cai no nosso coração como um bálsamo. Quando meu filhinho diz para mim: mamãe, eu estou vivo e vou crescer. Eu não precisava de detalhe nenhum, de prova nenhuma, de constatação nenhuma. Eu já conhecia a mediunidade de Chico Xavier. Eu já conhecia várias cartas de outras pessoas, para outras mães, para outros parentes. Mas as cartas dos meus filhos é como se tivesse um selo de garantia em cada detalhe, nos detalhes de um apelido, nos detalhes de coisas que passam no dia a dia dentro da casa da gente. Então, quando você vê aqueles detalhes ali, a gente tem a certeza, puxa, realmente eles estavam lá em casa me visitando nessa hora. Só assim eles poderiam estar relatando esses fatos agora. Eles conseguem ver dentro do nosso coração, dentro dos nossos sentimentos, e quando eles relatam isso nas cartas, é uma prova inconteste de que realmente são eles ali. É como se tivesse uma identidade, uma impressão digital em cada expressão do uso doméstico,
em cada maneira, quando eles mostram ali a própria personalidade, você olha e diz, esse é meu filho. Essa é a certeza. É uma certeza interior.